Olá, estudante, professor Leonan Rodrigues de História, aqui com um cursinho preparatório para o Enem para o PAS da UEMA. Esta é uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão através da Secretaria de Estado da Educação, aqui na plataforma Gonçalves Dias. Observe que no link, no link da descrição deste vídeo, há os materiais que você pode, então, retirar e estudar um pouquinho mais, tá bom? Papel e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Nossa questão de hoje vai tratar da Era Vargas. Olha só, gente. Vargas, ele de fato, ele é um dos políticos mais emblemáticos e mais estudados dentro da história política brasileira. Até porque ele vai passar aí 15 anos, no poder. Ele vai, sai, volta, comete suicídio depois. Mas o seu legado que fica para a história é entendermos como é que Getúlio Vargas consegue um apoio popular. E aí ele é tido de fato enquanto, dentro de um movimento que não só acontece no Brasil, mas acontece também em toda a América, que é do populismo. E Getúlio Vargas sabe costurar muito bem e sabe desenhar muito bem instituições que ele mesmo cria para estabelecer esse vínculo de pai dos pobres, pai da classe trabalhadora. E isso é importante entender, porque algumas das entidades que são criadas pós Getúlio Vargas, ou até dos mecanismos que ele utiliza para exatamente ter essa população do seu lado, é importante quando nós estudamos e vemos quais eram os objetivos para desses instrumentos ou dessas instituições que foram feitas, até das próprias leis que foram feitas pelo Getúlio Vargas. Mas vamos aqui para a nossa questão. Em 2021, o governo Vargas, principalmente durante o Estado Novo, 1937 e 1945, pretendeu construir um Estado capaz de criar uma nova sociedade. Uma dimensão chave desse projeto tinha no território, no seu foco principal. Não por acaso, foram criadas então instituições encarregadas de fornecer dados confiáveis para a ação do governo, como o Conselho Nacional de Geografia, o Conselho Nacional de Cartografia, o Conselho Nacional de Estatística e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, este de 1938. A criação dessas instituições pelo governo Vargas representava uma estratégia política de... Bom, gente, olha só, nós estamos falando do Estado Novo. O Estado Novo é um estado de exceção, é um estado em que Getúlio Vargas não podia mais se reeleger, não poderia estar disputando, então ele cria um contexto político e social da época em que, e aí, claro, quando eu falo da época, a gente está falando do contexto também um pouco mais amplo, um pouco mais global, em que os comunistas queriam tomar o poder. Então você tem aí uma criação de uma espécie de documento, que seria um plano especificado, que é o plano COI, para que pudesse tomar o poder no país. E aí Getúlio Vargas utiliza esse fake news para então, a partir daí, ter um estado de exceção, um estado ditatorial. Então Getúlio Vargas ele passa de uma figura democrática para uma figura ditatorial, na qual agora ele parte, então, de destruir instituições democráticas e estabelecer uma nova Constituição de fato bem severa. Inclusive, é um dos únicos momentos da história do Brasil em que na sua legislação previa a pena de morte. Fora isso, nós não temos essa instituição. Então, a criação dessas instituições pelo governo, que era a tentativa de mapear o território brasileiro, a sua diversidade, de verificar, a partir dos vários estudos que eram feitos, como é que ele poderia agir de uma forma mais ampla ou que chegasse a todos os locais ou os territórios brasileiros. Então, letra A, levantar informações para a preservação da paisagem dos sertões. Aí você já fica um pouco ainda temeroso essa questão, Sertões, será que essa é a preocupação de Getúlio Vargas? Controlar o crescimento exponencial da população brasileira, também um pouco fora. Obter conhecimento científico das diversidades regionais. Conter o fluxo migratório do campo para a cidade e propor a criação de novas unidades da federação. Então, assim, conter o fluxo migratório também não era algo que Getúlio Vargas queria. Então, a resposta certa, gente, é a letra C. Obter o conhecimento científico das diversidades regionais. Então, ele queria ter esse conhecimento científico das diversidades regionais para que ele pudesse, claro, ter um domínio maior do país ao saber dessas diferenciações. Ok? Vamos para a próxima questão, ainda na Era Vargas, Enem 2021. Quando Getúlio Vargas se suicidou,
em agosto de 1954, o país parecia à beira do caos. Acuado por uma grave crise política, o velho líder preferiu uma bala no peito à humilhação de aceitar uma nova deposição, como a que sofrera em outubro de 1945. Entretanto, ao contrário do que imaginavam os inimigos, ao ruído do estambido não se seguiu o silêncio que cerca a derrota. É importante esse texto, porque ele vai falar exatamente quando Getúlio Vargas, em 1945, ele é deposto. Você tem que entender aí, você tem um finalzinho da guerra, os governos totalitários eles são destronados, né? Getúlio Vargas tinha uma afeição ao nazifascismo, né? E aí ele é, de fato, deposto. Ele é convidado a sair do poder, né? Até porque o exército brasileiro foi, né, para combater o nazismo. Quando chega aqui tem um ditador no poder, não ficar muito bem. Então ele foi convidado a sair. Ele vai, né, para sua fazenda no Rio Grande do Sul, ele fica, de uma certa maneira, isolado, até que ele então decide, e ele falava isso a todo e qualquer canto, que ele voltaria aos braços do povo. E ele volta, de fato, aos braços do povo, né, no movimento de querer que Getúlio Vargas voltasse ao poder, que as massas queriam isso. Só que Getúlio Vargas começa, de fato, a não ter uma política nesse outro mandato, eleito pelo povo agora nesse momento, de uma economia pujante. E ele começa, dentro de uma política também bem nacionalista, né, tentar reerguer o país nesse sentido, mas ele não consegue, e isso vai ocasionando uma série de entraves com a própria imprensa. E aí você tem um personagem chamado Carlos Lacerda, que começa, né, de uma certa maneira, a ser um pouco mais forte com Getúlio Vargas em relação à sua condução, né, política, econômica e social do Brasil. E isso faz com que, então, Getúlio Vargas enfrente um inimigo frente a frente. Claro que isso não era só Carlos Lacerda, porque existiam também os outros partidos políticos e os outros políticos tentando também derrubar Getúlio Vargas. E aí acontece um episódio na Rua Toneleiros, né, onde, de fato, ali é uma tentativa de assassinato de Carlos Lacerda, né? E aí você descobre aí um major da Marinha, né, uma pessoa da Marinha, né, patente da Marinha, morre nesse atentado, né, que estava dando Carlos Lacerda, e isso vira, claro, um estopim para uma crise mais acirrada, quando se descobre que existiam pessoas da guarda pessoal de Getúlio Vargas metidas nesse evento. E isso cada vez mais vai pressionando Getúlio Vargas, e ele então decide, né, fazer uma carta de testamento, né, é encontrado morto com um tiro no peito, a arma do lado, e então ele diz que ele sai da vida política para entrar para a história. E foi de fato isso que aconteceu. Vamos para a questão. O evento analisado no texto teve como repercussão imediata a política nacional. A. Reação popular. B. Intervenção militar. C. Abertura democrática. C. Campanha anticomunista. E radicalização oposicionista. Gente, esse evento, os inimigos acreditavam que iam derrotar Getúlio Vargas, né? E aí, na verdade, houve uma comoção geral, as massas, né, a população, de uma forma geral, ficou, de fato, muito sentida com a morte, né, de Getúlio Vargas. Então, o tiro da oposição em relação a tentar destruir a imagem de Getúlio Vargas não foi, né, de fato, certeiro. E, pelo contrário, Getúlio Vargas realmente, na Carta do Testamento, fala que ele sai da vida política, mas ele entrava para a história, ele entrava para, de fato, e houve uma comoção geral, né, no país naquele momento. Por isso que a resposta certa aqui, gente, é a letra A, reação popular. Então, a população, ela, de fato, reagiu de forma diferente. Não com o sentimento de que acabou Getúlio Vargas, não, mas com o sentimento mesmo, saudosismo em relação a Getúlio Vargas. Ok? Vamos para a próxima questão, ainda no governo Vargas, o EMA 2018. Gente, eu gosto muito das questões que tratam Getúlio Vargas, porque fazendo uma análise das provas, tanto do Enem como da própria UEMA, você tem sempre uma questão que traz Getúlio Vargas, até porque você tem aí 15 anos de poder, né, político no Brasil, e que atravessa, de fato, alguns momentos bem oportunos e interessantes, né, das leis trabalhistas, mas também da própria política que se implementar no Brasil e da questão da economia também. Então é importante a gente sempre ter atento com essas questões sobre Getúlio Vargas. O EMA 2018 diz assim, ó, em 1943, foi implementada a consolidação das leis do trabalho, chamada CLT, que reunia pela primeira vez direitos e deveres da classe trabalhadora brasileira. Além da obrigatoriedade da assinatura da carteira de trabalho, também foram conquistados pelos trabalhadores os seguintes direitos. Bom,
Quando se fala de direito trabalhista, gente, logo, claro, você vem com Getúlio Vargas, porque é ele que de fato vai implementar o Ministério do Trabalho, vai implementar as leis, as primeiras, e até chegar à consolidação das leis trabalhistas, que davam, claro, o descanso remunerado, que davam as férias, né, a questão do salário mínimo, ou seja, algumas garantias que outrora os trabalhadores não tinham. Daí um ponto, né, de Getúlio Vargas ser chamado de pai dos pobres, ou da classe trabalhadora, né? Inclusive ele até instituiu os sindicatos, né, que eram tutelados pelo Estado, mas era uma forma de dizer, olha, vocês têm um sindicato, vocês têm uma representação, embora eu ainda controle a questão da greve, e isso vai ficar mais evidente quando ele tem um Estado novo, né, que ele acaba com a greve, mas, de uma certa maneira, Getúlio Vargas traz à população de uma forma mais ampla, né, da classe trabalhadora, alguns direitos. Tá? Então, a CLT, aí, letra A, delimitação da jornada de trabalho máxima de 8 horas diárias e a criação das férias remuneradas. A letra B, implementação da licença maternidade de 6 meses, da licença paternidade de 20 dias. Gente, não confunda, tá? A letra B fala de licença maternidade e paternidade. A maternidade, ela tem um pouquinho mais atrás, né? Mas a paternidade é algo muito novo agora. Né? Então, assim, e é no serviço público, não é para todos os pais, por exemplo, na iniciativa privada. Tá? A mesma coisa acontece também com o direito da mãe de 6 meses, que está colocado aqui nessa alternativa. Letra C, acesso direto aos recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, estabelecimento do descanso semanal remunerado, a proibição do trabalho infantil de adolescentes em 13 e 17 anos e estabelecimento do resgate do saldo do Programa de Integração Social do PIS. E letra E, redução da carga horária feminina em função da dupla jornada e a obrigatoriedade do pagamento salário mínimo do trabalhador doméstico também não está dentro dessa conjuntura aqui da CLT. Tá? Então, são duas alternativas que você deve logo cortar. Tá bom? Então, a resposta, gente, é a letra A, delimitação da jornada de trabalho máxima de 8 horas e a criação das férias remuneradas. Então, observe bem o seguinte, nós temos muitas mudanças na CLT, claro, mas está se falando de uma temporalidade dessa CLT quando ela é instituída. Então, não é de hoje, você tem que rebuscar exatamente esse período, que é o período de Getúlio Vargas. Vamos para a próxima questão. Regimes totalitários, né? E aí nós temos, né, esses regimes que vão eclodir exatamente quando os aspectos, né, depois aí você tem a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, né, e aí você tem a crise de 1929, aí você tem elementos suficientes para a população desacreditar no regime político que então estava, a democracia. E aí passa então esses grupos, né, de extrema-direita, e aí no caso, né, que vão exatamente ser regimes que vão colocar novamente o poder ao centro, né, da personificação daquela pessoa, né, enquanto o Estado, e isso faz com que esses regimes ganhem muito fôlego e tenham adeptos. Isso, claro, desde de Adolf Hitler, né, exatamente na Alemanha, com o nazismo, mas aí você também tem o franquismo, por exemplo, na Espanha, o salazarismo em Portugal, e você tem também na Itália, né, que é o fascismo. Então, esses regimes, eles tomaram, né, a dianteira exatamente porque o que se tinha até então parecia ser fracassado. Nós vamos então para a questão. Os regimes totalitários da primeira metade do século XX apoiaram-se fortemente na mobilização da juventude em torno da defesa de ideias grandiosas para o futuro da nação. Nesses projetos, os jovens deveriam entender que só havia uma pessoa digna de ser amada e obedecida, que era o líder. Tais movimentos sociais juvenis contribuíram para a implantação e a sustentação do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália e Espanha e Portugal. A atuação desses movimentos juvenis caracterizava-se, letra A, pelo sectarismo e pela forma violenta e radical com que enfrentavam os opositores ao regime. Letra B, pelas propostas de conscientização da população acerca dos seus direitos como cidadãos. Letra C, pela promoção de um modo de vida saudável que mostrava os jovens como exemplos a seguir. A letra D, pelo diálogo, a organizar debates que opunham jovens idealistas e velhas lideranças conservadoras. A letra E, pelos métodos políticos populistas e pela organização de comícios multitudinários. Então, a resposta certa, gente, é a letra A, pelo sectarismo, pela forma de violência radical, né, com que enfrentava os opositores ao regime. Então, esses regimes eram altamente violentos, né? É tanto que você sabe
muito bem o que Hitler fez, né, com os judeus, as câmaras de gás, etc. e tal. Mas não foi só ele também, né? O próprio fascismo, né, de Mussolini também, na Itália, foi altamente violento. Então, essa violência, ela, de fato, era presente. O sectarismo também. Então, pessoas ciganos, né, minorias, né, étnicas, tem que acabar, porque eles é que são, de fato, o problema da nação, do progresso, do avanço da nação. Essas ideias, elas de fato, elas eram muito presentes, né? Não só esses grupos, mas também as pessoas que tinham algum problema, alguma deficiência na verdade, né? E isso fazia com que também eles seriam então discriminados. Isso a Alemanha fez muito isso, né? Dizer, né, que era necessário então retirar para que o ariano, para que o alemão, né, original pudesse então subsistir. Então, esses são regimes que vão de fato trazer esse sectarismo, essa forma violenta que enfrentavam, que davam, né, aos opositores. Vamos lá para a nossa questão, Enem 2016, aí nos regimes totalitários. Então, em 1935, o governo brasileiro começou a negar vistos a judeus. Posteriormente, durante o Estado Novo, uma circular secreta proibiu a concessão de vistos a pessoas de origem semita, inclusive turistas e negociantes, o que causou uma queda de 75% da imigração judaica ao longo daquele ano. Entretanto, mesmo com as imposições da lei, muitos judeus continuaram entrando ilegalmente no país durante a guerra, e as ameaças de deportação em massa nunca foram concretizadas, apesar da extradição de alguns indivíduos por sua militância política. Uma razão para a adoção da política de imigração mencionada no texto foi: bom, olha só, gente, aí que você está vendo Getúlio Vargas, e aí, pasmo, mas nós tínhamos no Brasil campos também, né, de concentração, não iguais ao da Alemanha, mas eram de fato alguns desses judeus que eram colocados nesses lugares, eram prisões, porque entravam ilegalmente no país, então existia, né, essa austeridade em relação à entrada dos judeus. Que, claro, Getúlio Vargas, alinhado ali com o nazismo e o fascismo, né, tentava também posicionar o Brasil. Ele só vai posicionar de forma diferente quando os Estados Unidos, de fato, ele entra nessa guerra e aí ele passa, então, a não ter mais esse sentimento. Mas, por muito tempo, o Brasil, a partir de Getúlio Vargas, fazia exatamente isso. Então, em razão para a adoção de uma política de imigração mencionada no texto foi: letra A, o receio do controle sionista sobre a economia nacional, né, a reserva de postos de trabalho para a mão de obra local, letra B, né? Letra C, a oposição do clero católico à expansão de novas religiões. A letra D, apoio da diplomacia varguista às opiniões dos líderes árabes. E letra E, simpatia de membros da burocracia pelo projeto totalitário alemão. Então a resposta certa, gente, é a letra E, né? Ou seja, havia essa simpatia de membros da burocracia pelo projeto totalitário alemão, do nazismo. Então por isso que você então impedia. Era uma tentativa do governo brasileiro, claro, a partir de Getúlio Vargas, dizer para a Alemanha que eles, de fato, estavam de acordo com a sua política. Então, começaram, então, a enfrentar, e aí você tem uma série de textos históricos que tratam exatamente dessa época, né, de alguns judeus que já tinham uma moradia, já eram comerciantes aqui, que perderam tudo, que foram presos por exatamente ser acusados, né, de permitir que outros judeus entrassem no país. Então, é algo que é transitório, mas é algo que é bem pontual, né, que aí está na Segunda Guerra Mundial. Não vai ser estendido posteriormente, nem antes desse período. É somente nesse período. É bom entender isso para a gente não ficar com aquela questão na cabeça de que o Brasil sempre houve esse tipo de legislação, né, em relação à imigração de judeus. É um momento muito pontual que trata exatamente sobre essa questão do alinhamento do Brasil à Alemanha, né, aos estados totalitários, né, na Europa. Não só a Alemanha, mas também, por exemplo, a Itália. Porque ele respirava essa face fascista também, tanto que o Estado Novo está aí para provar exatamente isso. Então é importante perceber que Getúlio Vargas, ele vai ter isso, já tem alguns livros, alguns estados, várias faces, né? Dentro da face democrática, mas também uma face mais autoritária, volta a uma face mais democrática, né? Até que ele comete suicídio. E nesse interim ele vai se utilizar de várias formas, né, para se manter no poder, alinhando-se ora aos Estados Unidos, alinhando-se ora, por exemplo, a esses países totalitários da Europa. O interessante é perceber que, a partir dessas várias faces, ele vai exatamente tentando construir e se constrói enquanto um político populista no Brasil. Beleza, gente? Então, a gente termina aqui o nosso vídeo. Não esqueça, né, de
pegar o material que está aqui no link da descrição desse vídeo, né, para você estudar e focar nos seus estudos. Tá? Continue nos seus objetivos, continue nos seus estudos e até uma próxima oportunidade. Até mais.